Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o saudosista Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vera. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, começando mais uma semana e mais um mês, já caminhando para o fim do ano. Pois é, chegamos ao mês de setembro, hein? Que coisa! E olha só, aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre bem-vindo, aquele nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. Sempre um prazer ter você aqui, Luizão. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? E olha só, a gente começa falando hoje de basquete, porque o São José Basquetebol recebeu o São Paulo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. E a partida foi decidida na última bola. Emoção não faltou durante o jogo, hein? Quem vai te contar a história da partida é o repórter Marvin Pinho. As imagens são do Príncipe William Almeida, o nosso Almeidinha. Solta, Matheus! Pois é, falhou o VT do jogo. Já, se for possível, a gente coloca. Brunão, a gente sabia que o jogo era difícil, o São José teve dificuldade. Volta pra mim, Matheus. O que aconteceu aí? Desaperta, Matheus. O detalhe é o seguinte. Casamento foi bom. Que beleza. Quieto, Bruno. O detalhe é o seguinte. O jogo foi complicado durante a partida. Aliás, o jogo foi movimentado no primeiro tempo, principalmente, foi muito parecido. Novamente, o terceiro quarto foi um problema, um calcanhar de Aquiles do São José, onde a equipe do São Paulo acabou abrindo 18 pontos, só que nos últimos 10 minutos o São José foi buscar esse resultado e teve a bola da vez na última bola. O São José trabalhou, deu tudo certinho, se for possível a gente ainda vai colocar para você poder ver. Foi espetacular, ali tinha tudo para o São José ganhar, lembrando que o São José tinha 2 desfalques importantes, o São José jogando só com 4 atletas do time adulto, estava sem o Matheus Leal, o pivô, e sem também o Douglas dos Santos, e o Franco Vieta, que foi um dos personagens da partida, chegou meia bomba porque ele veio da Argentina, estava com problemas particulares, teve que ir lá para resolver, voltou, não estava muito legal nos primeiros 3 períodos, mas no último ele foi decisivo e a vitória acabou ficando com a equipe do São Paulo. E o São José, por incrível que pareça, ele dependia de uma vitória em cima do São Paulo e precisava da derrota do Paulistano contra o Corinthians para poder beliscar a 5ª posição. O Paulistano perdeu para o Corinthians e o São José teve a chance de vencer na última bola, acabou não dando muita sorte. Se der, a gente vai mostrar esse lance que foi sensacional, mas a vitória não veio. O São José fica na parte de baixo da tabela, Brunão. É um jogo que a gente sabia que ia ser complicado, não só pelo adversário, né, que é um adversário difícil, já há alguns anos aí vem se mostrando um time grande também no basquete, mas principalmente pelos desfalques, né? O São José, que está nessa questão de montagem ou remontagem do time, tem os 2 jogadores que são remanescentes do ano passado, já tem uma certa, né, entrosamento juntos, né, já jogam juntos, então infelizmente para o São José fica esse gostinho aí de frustração, poderia ter sido algo a mais, mas é importante que dá para saber, dá para ver que o São José tem bastante força, né, e dá para chegar nessa reta final. Muito bem, vamos ver se agora a gente tem condições de ver a matéria. Deu uma engripada lá inicialmente, mas acho que agora vai. Solta, Matheus, pra gente ver. Domingo de decisão no Lineu de Moura. Para o São José, somente a vitória interessava. O objetivo, garantir uma vaga entre os 5 melhores nessa primeira fase. Pela frente, alguns desafios. Primeiro, os desfalques. Depois, o São Paulo, até então 3º colocado na competição. O jogo começou parelho. As melhores chances do São José saíam das mãos de Renato Carbonari. O pivô liderou a equipe no primeiro quarto. Com equilíbrio em quadra, o jogo continuou acirrado. E a pouco mais de 1 minuto do fim, o placar ainda seguia apertado, com o São Paulo 4 pontos à frente. Mas no último lance, o São José deixou a diferença ainda menor, 25-23 para o tricolor. Começar o segundo período 2 pontos atrás deixou o São José mais atento. Nos primeiros minutos, a defesa funcionou, mas apareceram os erros.
O São Paulo aproveitava as oportunidades e ia aumentando o placar, mas o São José queria jogo e na bola de 3 de Caio igualou o marcador. A sequência foi lá e cá, até que Caio foi esperto. Anotou mais 2 e sofreu a falta. No lance livre, o São José passou à frente. Os 3 à frente do São José duraram apenas 1 minuto e meio. E mesmo os donos da casa vencendo o período por 20-19, o placar mostrava a vitória são paulina, 44-43. O terceiro período, mais uma vez, deixou a desejar. Em 1 minuto, o São Paulo abriu 8 pontos de vantagem. Regis Marrelli pediu tempo para tentar arrumar a casa. E a bola de 3 do Buiú deu um alento ao São José. Só que os erros prevaleceram, como nessa jogada que terminou em lance livre para o São Paulo. Vendo a fragilidade joseense, os visitantes fecharam o quarto em 27-10 e abriram 18 de vantagem, 71-53. Os últimos 10 minutos guardaram muita emoção e para o São José era tudo ou nada. E ponto a ponto o time cresceu. E a distância no placar foi caindo. A bola de 3 do Carbonari animou a equipe. Só que a emoção ficou para o minuto final. Franco Vieta foi para a bandeja e sofreu falta. Depois do videocheck, falta antidesportiva para o São José. 2 lances livres e posse de bola. E o argentino fez a diferença. Primeiro converteu os 2 arremessos e na sequência, gatilhaço para explodir o Lineu de Moura. E a diferença caiu para 2, restando pouco mais de 40 segundos para o fim. Fischer sofreu a falta para o São Paulo e foi para a linha do lance livre. O primeiro deu bico. O segundo caiu. Tricolor na frente, 80-77. A posse inverteu de lado. Vieta veio para o chute de 3. Sorte que ele errou nas mãos de Vitor, que embaixo da cesta converteu e deixou o São José 1 ponto atrás, 80-79. Agora a posse era tricolor, restando 32 segundos. Mas os São Paulinos não aproveitaram o ataque. E depois da conferência da arbitragem e o tempo corrigido, o São José tinha 8 segundos para o último ataque. O último suspiro para virar a partida. Regis pediu tempo. Ruivo fez tudo certo. Vitão recebeu no garrafão e no gancho, a bola caprichosamente resolveu cair para fora da cesta. Alívio tricolor, frustração joseense. São Paulo 80, 79 São José. A gente conseguiu até diminuir, mas teve muita confusão de arbitragem, jogo, trombada, e sair com falta, com 5 faltas, isso atrapalhou muito a equipe hoje. Acho que a gente fez um grande jogo, acho que a volta do terceiro quarto foi muito ruim, né? A volta do terceiro quarto acabou pesando demais e aí nós tivemos que correr atrás, mas tivemos a bola para ganhar o jogo, foi uma judiação, né? A bola pingou ali 2 vezes no ar, 3 não caiu. Foi por 1 ponto, mas apesar da entrega no último set, sem a vitória, o São José não conseguiu a desejada 5ª colocação no Campeonato Paulista. Com isso, vai jogar mais uma fase para tentar uma vaga nos playoffs da competição. Vai indo, a gente vai pegando um pouco de experiência, o time vai se juntando, vai acabando pegando um pouco de sintonia dentro da quadra e assim ajuda muito para a gente chegar na próxima fase e fazer um bom playoff aí para a gente conseguir se classificar bem nas partidas. Cara, é fazer os melhores jogos possíveis, crescer para chegar no playoff, né? O playoff, se a gente terminar em sexto, a gente pega o terceiro, né? Com o mando deles, é lógico. Mas é isso, eu acho que todos os problemas, com tudo, a gente ainda não conseguiu trazer os jogadores que a gente quer para a equipe, né? Ainda não está certo, então vai ter reforço, então a equipe ainda está passando por esse momento todo de ajuste. Eu acho que a gente fez um campeonato razoável. Pois é, Brunão, que pena aquela bola do Vitão não cair, hein? Pois é, e como o Regis falou, né? Foi um campeonato até que ok, né? Mas é tudo um experimento já visando o NBB. Matheus, coloca pra gente a classificação final dessa primeira fase do Campeonato Paulista, só pra gente explicar. Então, os 5 primeiros, eles vão ficar alocados no Grupo A,
onde Pinheiros, Franca, São Paulo, Corinthians e o Paulistano eles vão jogar entre eles com o mando de quadra invertido em relação a esta primeira fase. São José, Bauru, Osasco, Mogi, Basquete e Liga Sorocabana ficam no grupo B e a mesma coisa, todo mundo se enfrenta, ou seja, São José vai enfrentar o Bauru, Osasco, Mogi e o Liga Sorocabana com mandos invertidos em relação à primeira fase. O São José classificam-se os 3 primeiros dentro desse grupo B, os 5 dentro do grupo A, eles avançam para os confrontos de quartas de final. Aí o primeiro do grupo A enfrenta o terceiro do grupo B, o segundo do grupo A enfrenta o segundo, o antepenúltimo, né, no caso ali, que acaba sendo o segundo. É como se fosse o segundo, o sétimo, o primeiro, o oitavo. É como se fosse, exatamente, é como se fosse isso, só que está dividido em 2 grupos, é assim que fica a fase de realinhamento. São José tem tudo para se classificar, porque ali, tirando o Bauru, Osasco, que embora seja uma pedra no caminho, o Mogi e o Liga Sorocabana são times que dá para o São José, obviamente, que é possível o São José vencer e, consequentemente, se classificar. Melhor seria ficar em cima, mas faz parte. Agora é pensar aí no realinhamento, mais 4 jogos para definir as quartas de final. Sucesso. Essa semana já deve definir aí pelo menos a primeira rodada desta fase de realinhamento e a gente informa para você assim que possível, tá certo? Talvez já na próxima quarta-feira. Brunão, para a gente fechar esse primeiro bloco, falando agora do time Sub-15 do São José, os meninos entraram em campo no sábado pela terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista e os meninos da Águia estavam vencendo até 2 minutos antes do fim da partida, mas não deu. Vamos ver os gols do jogo, solta, Matheus! O primeiro do jogo saiu no finzinho do primeiro tempo. Falta no círculo central. Heitor veio para a batida, a bola viajou e o goleirão do Guarani, Enzon, falhou e a bola entrou. Golaço no Martins Pereira, é de Heitor para o São José. São José 1, Guarani 0, placar do primeiro tempo. O empate do Guarani também saiu no finzinho de jogo e também foi um golaço. Kaique Gabriel recebeu na linha divisória de campo, foi carregando pela lateral esquerda. 2 na marcação, trouxe para o meio, passou pelos 2, fez fila, passou mais um. Carregou na intermediária, tabelou com o Matheus Melo e recebeu de volta. E da linha da grande área bateu para fazer um golaço no Martins Pereira. Esse merece replay. Foi carregando, tabelou com o Matheus Melo e bateu forte no canto direito de Pedro Augusto, que nada pôde fazer. Golaço de Kaique Gabriel no Martins Pereira. Era o empate do Guarani. E ficou nisso. Final, São José Sub-15 1, Guarani de Campinas também 1. Pois é, Bruno, é mais doído, né? Porque acabou tomando gol. Lembrando que o Sub-15, as partidas não são 45-45, e sim 35-35. Portanto, os 2 gols no finalzinho, tanto do primeiro tempo, o gol do São José, quanto do segundo tempo e do jogo para a equipe do Guarani. 2 golaços. O primeiro teve a ajuda ali do goleiro Enzon. Que beleza, o goleirão do Guarani. E depois um golaço do menino do Guarani ali, 1-1. O que a gente vai ver na classificação, ficou tudo embolado ainda, Brunão. Mais uma vez o São José deixa escapar a vitória, né? Contra o Ituano, estava vencendo também, deixou empatar, acho que contra o Ituano, acho que foi no primeiro tempo ainda. E essa mais doído, né? Assim como foi no último lance decidido o jogo do basquete, também foi decidido o jogo do futebol para os meninos do São José. Infelizmente, essas não dá para deixar escapar tanto assim jogando dentro de casa. Vamos ver como é que ficou a classificação dentro do grupo 24. O Red Bull Bragantino, que venceu o Ituano, passa a liderar o grupo. O Ituano fica em segundo com 4. Terceiro, o Guarani com 4. São José em quarto na lanterna do grupo, mas com 2 pontos. Mas devido aos resultados, os confrontos, está tudo ainda muito embolado. São José tem absolutamente totais chances de conquistar aí a classificação. Lembrando que os 2 primeiros avançam para a próxima fase. Próximo jogo do São José é justamente contra o Guarani, aquela tabela espelhada, né? Então o São José enfrenta o Guarani no próximo sábado, dia 7 de setembro, feriado lá no CT do Guarani em Campinas. Sucesso para os meninos, viu que dá para vencer os meninos do Guarani também. Vamos torcer, quem sabe o São José traz uma vitória lá de Campinas, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar de vôlei. O time do São José foi até Bauru no último sábado para enfrentar o poderoso SESI Bauru pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E olha, quem achou que o São José seria atropelado pelos atuais campeões da Superliga
Foi bem assim não, hein? São José começou o jogo bem demais, começou vencendo, tomou a virada, empatou a partida, teve erro de arbitragem contra o São José, que vendeu caro a derrota no tie-break para os donos da casa, com parciais de 22-25, 25-21, 25-22, 17-25 para o São José e no tie-break 15-11. Brunão, tive a oportunidade de acompanhar boa parte desse jogo, um baita jogo do São José contra a equipe do SESI que estava ali com a maioria dos seus jogadores em quadro, Darlan jogando muito e tudo mais, né? Embora o Darlan ficou contundido um período ali, mas o São José foi bem demais e se vencesse a partida não seria nenhum absurdo por aquilo que produziu em quadra lá no ginásio Paulo Scaff. O São José está nessa a questão da reconstrução do time do basquete, vale para o São José ainda mais, né? Porque praticamente o time todo é novo, então até se reencontrar, até entrosar, como o Reinaldo falou aqui no programa na quarta-feira, eles começaram um treinamento mais tarde do que todo mundo, então ainda tem essa questão de entrosamento do time do São José, mas que mostra que enfrentando um SESI, uma equipe difícil, né, uma equipe complicada, uma equipe que é atual campeã da Superliga, consegue jogar de igual para igual, e aí eu acho que são os detalhes mesmo que ainda faltam para o time do São José para trazer a vitória, né, para se reencontrar com as vitórias. E no terceiro set, o São José vencia a parcial contra a equipe do SESI, estava 2 pontos de vantagem para a equipe do São José. Teve um ataque do São José que claramente foi na linha. Seria o terceiro ponto do São José, abriria 3 de vantagem naquela oportunidade. O São José reclamou demais, o capitão do São José acabou tomando cartão amarelo, a arbitragem validou o ponto, lembrando que na fase de classificação do Campeonato Paulista não tem o vídeo check, né? Não tem ali o pedido de desafio, né? Então prevaleceu o que a arbitragem marcou. São José reclamou, como eu disse, bastante, e aí o SESI acabou se aproveitando, virou a partida e venceu o terceiro set, fazendo 2-1 naquela oportunidade. Depois o São José acho que voltou meio com raiva e acabou vencendo por 25-17, e aí no tie-break acabou vencendo a equipe do SESI Bauru, mas poderia ter vencido o São José também. Está de parabéns a equipe do técnico Reinaldo Bacilieri, que enfrentou de igual para igual o atual campeão da Superliga. Não é para qualquer um não, parabéns. São José agora que volta à quadra na próxima sexta-feira contra o Suzano no ginásio Tênis Clube, 20 horas, jogo importante, jogo agora para conquistar a primeira vitória, Brunão. No Teatrão, não no Teatrão, Tênis Clube. Desculpa, o que eu falei? Tênis Clube, Tênis Clube é futsal. Mas e esse jogo contra o Suzano, né? O São José jogou 2 jogos treinos contra o Suzano, acabou um deles, eu sei que perdeu, o outro eu não sei, mas acredito que deve ter... Perdeu também, acredito que deve ter perdido esse jogo treino. Mas questão, né, de jogo é jogo, treino é treino, então apaga-se o que foi no jogo treino, pega o que de melhor aconteceu, acho que é mais isso mesmo, é o detalhe que nesse entrosamento está faltando nesse time do São José, que aos poucos o time do São José vai entrosando, é o detalhe que falta para essa vitória vir. Portanto, sexta-feira que vem, 20 horas, ginásio do Teatrão, São José e Suzano, jogão, terceira rodada do Campeonato Paulista de Voleibol. São José tá indo bem, tá se entrosando, tá certo? Brunão, mudando de assunto, falando de futsal, vai ter muito futsal aqui no Hora do Esporte ainda. A Máquina Amarela, que já está classificada para as quartas de final da Liga Nacional, recebeu no último sábado a equipe do Barateiro de Brusque, Santa Catarina, pela penúltima rodada da fase de classificação, na tentativa de melhorar o seu posicionamento na tabela. E justamente num confronto direto. E nesse confronto direto, deu empate lá no ginásio Tênis Clube. Vamos ver como é que foram os gols? Solta, Matheus! O primeiro do jogo saiu restando pouco mais de 9 minutos do segundo tempo. Bela fez fila e abriu para Evelyn Calou, ex-São José, que de primeira tocou para Júlia, só empurrar por o fundo das redes de Susan. Aberto o placar no Tênis Clube e é pro Barateiro de Brusque, Santa Catarina. Júlia é o nome do gol. São José 0, Barateiro 1. O empate do São José veio 3 minutos depois. Jogando com goleira linha, Bebel recebeu na linha de fundo e deu de bico. A bola explodiu na trave de Fox. Jaquinha chegou dividindo com a marcação e fez. Era o empate do São José. Jaquinha foi para a rede empatando a partida. E ficou nisso. Final no ginásio Tênis Clube. São José Futsal Feminino 1, Barateiro de Brusque, Santa Catarina também 1.
Bruno, é um confronto direto, a gente sabia da dificuldade para o São José, enfrentou de igual para igual, tomou um golaço ali na boa jogada, da boa movimentação da equipe do Barateiro, mas teve força para buscar e jogando com o goleiro a linha, Bebel deu de bico na trave e a Jaquim esperta acabou colocando para dentro. O confronto entre iguais ficou no igual, né, na igualdade. Mas é importante para o São José já estar classificado, enfim, agora é só pensar na próxima fase, um resultado que na programação não deve alterar tanto a programação do Rodrigo Mogi. Pois é, Matheus, coloca pra gente a classificação da Liga Feminina de Futsal, que tem o Taboão, próximo adversário do São José, na liderança, seguido pelo Cascavel, Femalho, Barateiro é o quarto colocado com 19 pontos. Agora o São José vem na quinta posição com 16, mas pode ser ultrapassado aqui, ó, pela equipe de Telêmaco Borba. Também as Leoas da Serra estão brigando por ali. Quem está lá para baixo já não tem mais condições. O São José pode ali, se vencer o Taboão, ou de repente até com um empate, pode até se concretizar na quinta posição. Seria bom ficar na quarta posição, né? Justamente para enfrentar o Barateiro e ter a vantagem de decidir em casa. Mas se não der, faz parte, vai para o primeiro jogo aqui em São José nas quartas de final e depois sai para enfrentar possivelmente a equipe do Barateiro lá em Brusque. Sucesso para as meninas, mais informações durante a semana da Máquina Amarela aqui no Hora do Esporte, que faz o seu último intervalo do dia. Não sai daí, já já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte e continuamos a falar de futsal. O São José, o time adulto masculino, entrou em quadra na última sexta-feira contra o Blumenau, fora de casa, na busca ainda para sonhar com a 8ª posição na tabela de classificação, que a gente sempre fala aqui, né, que dá vantagem ao time de decidir as 8ª de final em casa no jogo da volta. São José fez a sua parte e venceu por 3-0 lá em Santa Catarina. Matheus, vamos ver os gols, solta aí. Restando um pouco mais de 4 minutos para terminar o primeiro tempo. Na jogada que começou com o Índio, terminou com ele. Gustavo pisou e Índio soltou a bomba no ângulo. Sem chances para Del Duque. Índio é o nome do gol. Blumenau 0, São José 1. Já estamos no segundo tempo. Gabriel Soares abriu na direita para Rony, que dominou, pisou e bateu. Houve o desvio e Pedro, livre, só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. Olha o detalhe no chute de Rony. A bola desviou na marcação e matou todo mundo. Menos o Pedro, que esperto colocou para o fundo das redes. Pedro, Blumenau 0, São José 2. Restando pouco mais de 3 para o fim do jogo, o Blumenau foi ao ataque com o goleiro Linha. Kanté roubou de Riquelme, Rony da quadra de defesa bateu, a bola viajou e entrou. Era o terceiro do São José em Santa Catarina. Rony é o nome do gol e ficou nisso. Final no ginásio Bernardo Werner em Santa Catarina. Blumenau 0, São José 3. Pois é, Brunão, São José fez aquilo que se esperava, venceu a equipe do Blumenau, mas já já a gente vai ver na classificação que está difícil para o São José beliscar a 8ª posição. Foi importantíssima a vitória do São José, mas eu acho que essa questão da 8ª colocação foi perdida na derrota aqui para o São Lourenço em casa, né? Não podia ter deixado de vencer em casa, perdeu a invencibilidade, perdeu a chance aí de chegar na 8ª colocação, apesar de ter chances aí matemáticas. Pois é, vamos dar uma olhadinha na classificação, Matheus, coloca pra gente, por gentileza, a Liga Nacional. Sorocaba lá em cima, Joinville, Jaraguá, Atlântico Erechim, São José tá ali, ó, 9º colocado com 35 pontos. O Pato Futsal, que é o 8º colocado, tem 36, mas tem 2 jogos a menos em relação ao São José, ou seja, dos 3 jogos que o Pato tem, o Pato pode empatar um e perder outros 2, para o São José ter que vencer o seu último jogo, que é contra o Tubarão, para quem sabe beliscar aí esta 8ª posição. Tá muito complicado para a equipe do São José realmente beliscar a 8ª posição, mas matematicamente ainda dá. Tem que ir lá para Tubarão, que é o próximo adversário do São José, na próximo sábado, 19 horas, lá no Tênis Clube. Tem que fazer o seu papel, vencer a equipe do Tubarão e aí depois ver como é que vai ficar a classificação, né, Brunão? E além de ter a chance de decidir em casa, fugir dos que estão lá em cima também, né? Dos primeiros colocados no cruzamento, tentar fugir desses times, pegar um time que está mais nesse nível de agora, né? O São José está mais nivelado, pelo menos nessas 8ª de final. Aí depois quarta, semifinal, se passar, aí pode enfrentar os outros, porque daí não tem como escapar. Pois é, sucesso aí para o Gabriel Pichu, todo o elenco do São José Futsal, que, repito, fez a sua parte lá em Blumenau, venceu e agora
aguarda aí a definição dos confrontos de oitavas de final. É claro, tem mais uma rodada no próximo final de semana. São José também precisa fazer o dever de casa, vencer e aí definir quem vai enfrentar nas oitavas de final, tá certo? Brunão, pra gente fechar o Hora de hoje, ainda no assunto futsal, porque o time sub-20 do São José entrou em quadra na última sexta-feira, pela penúltima rodada da primeira fase. Você tá vendo os gols aí, ó, pela Talentos LNF, que é sempre válido lembrar que é o Campeonato Nacional Sub-20. São José recebeu Minas no Ginásio Tênis Clube e venceu por 2-1 com gols de Diadema e Bahia para o São José. Infelizmente o gol do Bahia não foi gravado, então por isso que você não está vendo aí. O gol do Minas foi marcado pelo Vitão. Com o resultado, o São José já garantiu a classificação à fase de mata-mata, Brunão. Importante porque o Minas era o principal time aí rivalizando com o São José, ganhou de goleada o São José na primeira rodada, na primeira fase aí, né, no primeiro turno desse grupo. Então é importante o São José ter vencido, já garante a classificação, já fica mais sossegado e joga a última rodada bem mais tranquilo. Já está matematicamente classificado. A gente vai ver a classificação aqui do grupo 24, grupo E, perdão, 24 é o do sub-15. Grupo E aqui do São José Futsal é o líder com 12 pontos, 5 jogos, 4 vitórias, nenhum empate e uma derrota, que foi justamente para o Minas. O Marreco vem em segundo com 2 jogos a menos, tá? Então, se o Marreco vencer os dois, sendo que um dos jogos é justamente contra o São José, ele que vai ter um jogo contra o Minas nesse meio tempo, um vai matar o outro, porque o Marreco e o Minas vão se enfrentar. Ou seja, se o Minas vencer as 3 partidas, ele vai a 12 pontos, a mesma que o São José tem. Então significa que ele venceu a equipe do Marreco, o Marreco só vai poder chegar a 9. E, consequentemente, se o Marreco vencer as duas, uma dessas vitórias vai ser justamente contra o Minas. Então, os dois aqui não ultrapassam, o Blumenau já não tem chance, portanto, São José está classificado da próxima fase. Lembrando que dentro dos grupos classificam-se os 2 primeiros de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados. E aí há um sorteio para ver quais serão os confrontos de oitavas de final. São José classificado, bela campanha, parabéns para os garotos do São José, Brunão. E ainda mesmo que não se classificasse entre os 2 primeiros, com 12 pontos não teria como escapar de melhor terceiro lugar, né? Então, de um jeito ou de outro, São José está lá. Com certeza, belo trabalho aí da Comissão Técnica do Sub-20. Claro, a gente vai trazer mais detalhes durante a semana dos garotos do Sub-20. Brunão, vamos embora? Vamos embora. Vamos embora, porque hoje muita informação aqui para você dentro do nosso Hora do Esporte. Brunão, grande abraço para você. Quarta-feira estaremos de volta. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Até quarta-feira. Cuide-se. Tchau. Luizão, grande abraço para você, sempre um prazer ter você aqui no Hora do Esporte, o Luizão que sempre leva informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? A gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, você fica agora com a programação da TV Câmara, eu, Brunão, Luizão e grande equipe, estaremos de volta na próxima quarta-feira para te deixar atualizado dos esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até quarta, tchau, tchau.